Capítulo 271 Recompensa OP. Sentindo sua situação precária, a sereia de repente começou a brilhar em um azul brilhante quando começou a usar uma habilidade incrivelmente poderosa. A água em sua cauda começou a ondular como se estivesse viva, movendo-se em círculos e às vezes explodindo no ar. O rosto de Jaque ficou tenso quando a viu levantar as mãos delicadas. Com seu gesto, um gigantesco maremoto se ergueu. Era ainda mais alto que a muralha da cidade. Oh Deus! Inúmeras exclamações de descrença foram ouvidas. Parecia que ela estava realmente se esforçando ao máximo, tudo por vingança. Seu corpo tremia, mas ela não se importava. Ela o queria morto. Assim que ela liberasse essa habilidade, todos morreriam, talvez até os jogadores lutando nas costas. Muitos tremeram, hesitando entre correr agora ou correr mais tarde. Quanto a enfrentá-lo de frente, eles não eram burros. Gente, agora! Jaque gritou a plenos pulmões enquanto acenava. Anteriormente, ele dividiu suas forças em dois grupos. Enquanto enfrentavam a sereia, os outros se ocupavam com outras tarefas. Ao verem seu sinal, seu povo saiu, com os ouvidos sangrando. Eles carregavam sacolas grandes, pesadas o suficiente para afundar no chão. Eles estremeceram em choque ao ver Jaque apontando para o ataque da sereia. Ele queria que eles largassem lá. Eles avançaram, jogando os sacos pesados diretamente no inimigo. Mesmo assim, seus brilhantes olhos azuis permaneceram fixos em Jaque, o incômodo, humano, que a enganou. Enquanto as sacolas estavam no ar, Jaque gritou: "Espalhe!" As classes de longo alcance explodiram-no diligentemente com todos os projéteis que pudessem conjurar. Explosões coloridas encheram o ar, não assustando nem um pouco a sereia. Bam! Dele saiu um pó laranja que lembrava uma das rochas do cânion. Aterrissou na água, manchando-a completamente. Colcheia colcheia PFFT, mudando a cor. É isso, colcheia colcheia, a sereia os ridicularizou alegremente. Coitado nem sabe o que é cimento, Jaque riu, acenado com a mão, enviando fogo para a mistura para aquecê-la. Este foi um composto de construção super eficaz que eles conseguiram da associação WC. Água mais pó mais calor igual a GG. O efeito foi instantâneo. O maremoto que ela estava prestes a lançar sobre ele se solidificou, transformando-se em uma pedra laranja de aparência barata. O efeito foi desastroso. Era como se ela estivesse carregando tantos sacos de penas quanto possível, mas de repente alguém transformou as penas em tijolos. Ela não aguentou mais, perdendo o controle sobre sua habilidade. PFFT, ela tossiu sangue sob o esforço, seus olhos esbugalhados como os de um peixe morto. Não a deixe respirar. Jaque liderou o ataque. Vendo todos os jogadores atacando ela, a pobre sereia iniciou um massacre. Mesmo com sua mana em perigo, ela ainda era mais poderosa que eles. Colcheia colcheia humanos fedorentos, todos vocês morrerão pelas minhas mãos, colcheia colcheia. Vocês falam demais para um peixe. Jaque a interrompeu. Ele não teve tempo de discutir com ela. Ela se recuperaria instantaneamente e estragaria tudo se conseguisse um descanso. Formação Delta 34B. O cara da RCP gritou repetidamente, os Braves o seguindo. Eles prontamente cercaram o inimigo, apunhalando-o por todos os lados. Eles se cobririam, com escudos bem na frente, criando uma parede de escudos. Facada, 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 colcheia colcheia ARRGGG. Colcheia colcheia, é nesse exato momento que a criatura finalmente se arrepende de sua decisão. Lá no lago, ela era intocável. Graças à mana do lago, até mesmo esse pó mágico teria sido inútil. Aqui, porém, a história foi totalmente diferente. Ela era semelhante a um peixe encalhado, tornando-se cada vez mais sangrenta a cada segundo. Mas isso não acabou. Ela ainda tinha uma última carta para jogar. Muitos dos jogadores eram homens. Seus tímpanos quebrados os protegiam do som, mas eles ainda tinham olhos. Ela torceu o corpo, mostrando todas as suas curvas gloriosas, olhando para os jogadores com olhos de cachorrinho.
Ela parecia tão inocente e sedutora ao mesmo tempo. Seus corações começaram a bater tão rápido. Super eficaz. É claro que a maioria das mulheres reagiu de maneira muito diferente, até mesmo xingando-a de vários nomes, incluindo enxada. Mas e daí? Ela já havia alcançado seu objetivo. Não haveria pessoas suficientes para detê-la. Ela iria esfaquear. Facada. Facada. As lâminas a penetraram em movimentos rápidos, seu corpo convulsionando de dor. Que diabos? Um cultista sorriu enquanto torcia sua arma profundamente dentro dela. Vadia, por favor. Você pode ter grandes bens, mas somos inabaláveis em nossa fé e já fomos iluminados há muito tempo. Os seios são temporários, mas a legião demoníaca é eterna. Ela olhou para todos eles, em estado de choque. Ela esperava que alguns deles resistissem, mas tantos. Eles eram todos eunucos. A sereia caiu em um abismo espiralado de emoções sombrias, dor, dúvida, arrependimento e confusão. Foi assim que ela deu seu último suspiro. Parabéns! Matou a líder sereia. O exército do lago está recuando, por enquanto. Calculando recompensas. Por favor, aguardem. Todos eles se jogaram na água, mortos de cansaço. Mesmo com o quão tola ela tinha sido, a sereia ainda tinha o dobro do nível deles. Os membros do DL compartilharam sorrisos de felicidade que quase pareciam assustadores, considerando seus orifícios sangrentos. Jack não pôde deixar de elogiar o bom trabalho deles enquanto desmontava diligentemente o corpo da sereia. Mas de repente, algo estranho aconteceu. Uma torrente de luz azul irrompeu dos restos mortais. Derrotou uma criatura de nível 3. Isso deveria ser impossível. Erro, erro. O sistema estava tendo um derrame. Parecia que enfurecer a criatura, enganando-a, tirando-a de seu território e transformando sua magia da água em cimento, havia acionado o protocolo anti-exploração. Não ajudou o fato de que, sem o seu desejo, as sereias provavelmente não estariam disponíveis no jogo ainda. Subiu de nível. Subiu de nível. Obteve a caixa de itens da sereia. Obteve o tridente da sereia mítica. Aspas, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas. Mítico. Jack quase duvidou de seus olhos. Ele esperava algo ótimo, mas não tão exagerado. Que tipo de conceito maluco foi esse? A maioria dos jogadores nem veria um item mítico antes de atingir o nível 60, pelo menos. Ele já estava sorrindo de orelha a orelha, ansioso para verificar os detalhes, em particular quando... Anúncio do sistema. Parabéns a Gekko por obter o tridente da sereia mítica. Muitos jogadores não puderam deixar de cuspir. Mítico. Aposto que é possível matar dragões com isso. Idiota, algo assim é obviamente para pegar garotas. Anúncio do sistema, itens míticos cairão após a morte. Obrigado pela sua compreensão. Por quê? Porque o sistema teve que sujá-lo assim. Cada alma se voltou para ele, seus olhos brilhando com ganância. Muitos já sonhavam acordados com tudo o que poderiam realizar com uma arma tão poderosa. Eles nem sabiam as estatísticas, mas não se importavam. E daí se fosse um tridente? E daí se eles usassem outras armas ou fossem magos? Foi incrivelmente mítico. Cada líder de facção se aproximou, conversando um após o outro. Somos todos amigos aqui, certo? Não há necessidade de derramar sangue. Que tal darmos a arma para quem teve mais tropas participando da batalha? Como se devíamos vendê-lo e dividir os lucros. Isso não beneficiaria a todos? Acontece que conheço alguém que pode estar interessado. TCH, deixe-me adivinhar, é alguém da sua facção. Em meio às brigas, apenas uma pessoa pensou o contrário. Acho que deveria continuar sendo dele. Chumbo comentou. Eles não conseguiam entender sua postura. Suas duas guildas não eram inimigas. Ele simplesmente encolheu os ombros. Os itens são temporários, mas a honra é eterna. Bendito, irmão, bendito. Ainda assim, ele nunca teria conseguido sem nossa valente luta contra os lacaios. Vencemos porque lutamos bravamente. Qualquer um pode jogar cimento em uma sereia.
Ainda assim, não me sinto confortável em deixar o fruto do nosso trabalho para uma guilda aleatória e sem nome. Entregue a arma e vamos mantê-la com segurança por enquanto. Um deles ordenou, já que não pôde deixar de suspirar ao ouvir o ultimato. Orgulho, ganância e hipocrisia. Eles esconderiam tudo sob o pretexto de justiça. Ele sabia porque havia feito o mesmo em sua vida anterior. Levaria horas e horas para finalmente chegar a uma resolução. Ele agora tinha uma escolha a fazer. Ofereça o tridente, maior que obtenha alguns benefícios. Mantenha-o, maior que enfrente problemas sem fim. Isso não pararia apenas com as negociações. Absolutamente todos na área de Springfield gostariam de colocar as mãos nele. Foi ainda mais atraente para os jogadores aleatórios. Para eles, isso poderia facilmente ser a passagem para a riqueza ou até mesmo para ingressar na guilda de sua escolha com grandes privilégios. Apenas possuir isso traria inúmeras oportunidades e problemas por causa da classificação do item. Ele não conseguia nem verificar o status do item sem retirá-lo. Era especial e brilhava intensamente em seu inventário. Se ele não estivesse errado, essa coisa seria ainda mais atraente quando estivesse fora. Seria um imã de problemas. Ele enviou algumas mensagens antes de sorrir para os representantes da guilda. Claro, eu entendo perfeitamente, eles já estavam relaxando, seus olhos cheios de felicidade. Agora, todo o DL desapareceu como um só. Não havia como ele ceder aos valentões. Quer minha nova arma legal? Sobre o meu cadáver. Era uma questão de princípios. Eles dispararam em direção à cidade como se estivessem ansiosos para se refugiar lá dentro. Todos os líderes reagiram instantaneamente, enviando todo o seu pessoal para bloquear o caminho rapidamente. Mas um instante depois, DL corria na direção oposta. Cidade, até parece. Sikh, não era um bom lugar para um Ghoul, de jeito nenhum. Ele estava indo para a fazenda. Ele mal podia esperar para inspecionar seu novo item. Fim do capítulo. Capítulo 272. Coma seus vegetais. Você voltou. Assim que Jack entrou nas instalações da fazenda de abóboras, um corpo macio voou para se aninhar em seu abraço. Ele podia sentir sua fragrância suavemente terrena fazendo cócegas em seu nariz, aproveitando o momento. Ele nem conseguia ouvir os gritos furiosos de seus perseguidores. Tosse. Há um exército lá fora. Bubblegum foi quem quebrou a atmosfera calorosa. Ah, é sempre assim aqui. Uma pequena risadinha ressoou enquanto a pequena fada explicava. Ainda assim, há mais deles do que o normal. O que devemos fazer, mestre? Jack sorriu, tirando o item. Brilhava mais intensamente do que 1000 estrelas brilhando assim que apareceu. Uau! Nenhuma única alma resistiu ao seu encanto. Toda a arma era feita de água. Até manter a forma foi um milagre. Era tão lindo que quase eclipsou a beleza ao lado. Esta foi definitivamente uma arma pela qual vale a pena lutar. Jack verificou rapidamente as estatísticas. Tridente da sereia mítica, Droplet. Status oculto, sem espiar. Aspas, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas. Seria necessário usar uma técnica de avaliação de alto nível para descobrir o segredo deste item. Ele não esperava encontrar tal item tão cedo. Tanto faz. Não era como se ele estivesse sem opções. Durante os 10 minutos seguintes, seus companheiros puderam vê-lo lutar com a coisa. Ele até falou com a arma, passando de bajulador a ameaçador. Ele estava bem? Se você não me mostrar seu status, vou te cortar em pedaços com esta faca. Ele disse, tirando o aspecto de arma do rei demônio. A arma mítica começou a tremer. Parecia até cantarolar tristemente, seu corpo aquoso derramando lágrimas. Parabéns! Primeiro a fazer uma arma mítica chorar. Título adquirido, até mesmo armas de intimidação. Usuário, por favor, explique. Reticências, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Colchete que fecha. Jack nem se preocupou em responder, simplesmente olhando para o trêmulo tridente com satisfação. Tridente da sereia mítica, Droplet. Rank e mais.
Se afinidade com água 50. Ou, amigo das sereias. Ataque, 20 a 30. Velocidade, rápido. Alcance, corpo a corpo. Durabilidade, muito alta. Passivo, mais fonte de água pura. Ativo, mais maremoto. Ativo, mais transformação de sereia. Os ativos certamente seriam extremamente fortes, mas seu coração afundou ao ver as condições de uso. Afinidade com água de 50. Isso foi tão alto. Quanto ao outro, era um problema ainda maior. Todos em DL também tinham sangue de sereia nas mãos. Hashtag estranho. Por um instante, seu rosto se contorceu de arrependimento. Chega de ser o dono da primeira arma mítica. Depois, já que suspirou antes de se ocupar, ele parecia estar construindo uma plataforma. Reticências. POV. Os jogadores do lado de fora estavam prestes a enlouquecer. Vamos atacar e acabar com ele. Um propôs, brincando impacientemente com seu machado. Todos tinham visto o feixe anterior de luz azul no céu. Isso era o que era um verdadeiro tesouro. Apenas retirá-lo causou um fenômeno natural. Não, espere mais um pouco. Eles estão presos como ratos lá dentro. Além disso, o homem nunca terminou a frase, apenas apontando para longe. Um ladino estava tentando entrar furtivamente. Ele nadou sorrateiramente na água, usando uma habilidade especial para se esconder dos monstros. Assim que ele alcançou a barreira de árvores ao redor da fazenda. Bam! Uma árvore de repente o acertou com seus galhos, não deixando nada do tolo jogador. Hashtag espremido. Se quisessem avançar, teriam que destruir os protetores. Mas seria difícil adivinhar o resultado de uma guerra total, especialmente porque havia muitas facções reunidas. No momento em que muitos estavam ficando inquietos, finalmente notaram um homem solitário saindo do local. Olá a todos e bem-vindos ao meu humilde domínio. Jack recebeu com um sorriso brilhante. Pare com essa besteira. Que rude. Não vou convidar você para entrar com certeza. Ele bufou, virando-se para os outros maliciosamente. Agora, quem está interessado em conseguir um tridente? Aspas, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas. Ele iria leiloar. Muitos sinalizaram interesse, o cara anterior se arrependeu de sua boca grande. Todos vocês, sigam-me. Deixem suas armas nas árvores na entrada. Ele instruiu. Que diabos? Além disso, eles ainda tinham armas sobressalentes em seus inventários. Houve algum sentido nisso? Ao olharem para seu sorriso, perceberam que ele estava brincando com eles. Ainda assim, eles obedeceram, suspirando interiormente. Quão ridículo era para um homem ter árvores como servas. Sim, eles estavam com ciúmes. Aqui estamos. Ao verem a cena diante de seus olhos, não puderam deixar de ficar maravilhados. Como esperado de uma arma mítica. Foi tão surpreendente que eles quase ignoraram o resto. Por alguma razão, ele fez um pedestal para a arma mítica. O círculo mágico ao redor parecia poderoso, a plataforma de madeira resistente. Mas quem diabos enfiou uma arma mítica em uma abóbora? Ao lado, algumas placas estavam escritas de forma tão bagunçada que era deplorável. Menor que tirar a arma mítica da abóbora. Traga para casa. Maior que. Menor que tridente Libur. Você é o escolhido. Maior que. Menor que experimente agora por 5 moedas de ouro cada. Maior que. Menor que asterisco PS. Os jogadores mantiveram os sinais repetidamente, boquiabertos. Que tipo de coisa foi essa? Porque parecia uma barraca de carnaval barata para enganar visitantes crédulos. Então, alguém quer tentar? Basta dar os fundos ao Senhor Árvore e dar um passo à frente. Jack explicou gentilmente. Todos pareciam estar hesitantes. Qual é o truque? Truque. Eu realmente pareço uma pessoa suspeita para você? Sou obviamente a pessoa mais honrada de todas. Jack protestou com uma mentira tão óbvia que eles nem se preocuparam em refutá-la. Eles deliberaram entre si. Suponho que a matriz impossibilite o sucesso. A arma provavelmente está presa ao chão. Talvez a coisa esteja amaldiçoada. Poderia ser uma armadilha. Vendo a desconfiança deles, Jack tomou a iniciativa.
Sob seus olhos chocados, ele fez um voto mágico, jurando que tudo era como parecia. Cumprir a condição de empunhar hífen maior que GG. Foi quando a cautela os deixou, substituída pelo desejo. Com tudo o que ele fez, todos puderam adivinhar que essa condição de empunhadura devia ser extremamente perversa. Mas ainda é possível sonhar, certo? Além disso, 5 moedas de ouro não eram muito difíceis de conseguir para eles. Qualquer jogador do seu nível seria capaz de obter tal quantia em um dia facilmente, nem é preciso dizer, líderes de facção. Tudo bem, apenas me observe. Uma senhora polida com uma força incrível deu um passo à frente. Ela flexionou os músculos até ficar vermelha, mas sem sucesso. TCH ridículo. Se alguém tiver sucesso, será um mago da água como eu. Um homem deu um passo à frente com um sorriso confiante, apenas para obter exatamente o mesmo resultado. Eles tentaram um atrás do outro, todos falhando, e só conseguiram sair desanimados. Eles naturalmente espalharam a palavra para seus aliados. Se eles não conseguissem fazer isso, não havia como alguém ter sucesso. Eles os alertaram para não desperdiçar seu dinheiro. Na verdade, eles agora estavam convencidos de que Jack também não poderia usar aquela coisa, mesmo com seu poder monstruoso. Este deveria ter sido o fim de tudo, deveria. Todos ouviram os avisos e até acreditaram neles. Mas e se? E se eles fossem os escolhidos? Quanto foram 5 ouros diante de uma oportunidade de mudança de vida? Naquele momento, vários jogadores idiotas se aglomeraram para tentar, entregando-lhe o ouro suado. Os humanos com certeza são peculiares. Nunca vi algo assim na Vila das Fadas. A fada confidenciou, a outra zombando. Isso também não era normal para os humanos. Que tipo de cérebro ele tinha para pensar nisso? Hashtag dinheiro livre. A loucura também não iria parar. Springfield estava completamente vazio de jogadores. O NPC pode ser visto olhando em volta confuso. Eles os viram indo em direção ao campo de batalha, mas a batalha havia terminado há muito tempo. Os deuses os teriam chamado de volta. Na pacata cidade, alguns indivíduos encapuzados entravam sorrateiramente no Drunken Dailor pela porta dos fundos. Finalmente você conseguiu. O homem que os recebeu parecia tão casual enquanto comia elegantemente um bife suculento acompanhado de purê de batatas. Aqui, junte-se a mim. Ele apontou para os assentos abertos, com pratos fumegantes já preparados para seus visitantes. Todos sentaram-se obedientemente, olhando para o anfitrião, perplexos. Cada vez que ele comia alguma coisa, eles estremeciam de medo. De alguma forma, ele os assustou ao comer batatas. Coma, está quente. Jack sorriu. Os visitantes, ghouls, instintivamente se inclinaram para trás diante da ordem. Para eles, comer comida normal era como comer cocô de cachorro. O atual Jack era, sem dúvida, morto-vivo. Ele era um ghoul transformado, mas mesmo assim um ghoul. Comer. Desta vez, seu tom foi incrivelmente brusco. Isso, eles não conseguiram fazer isso. Eu ouvi sobre o que aconteceu. Ao primeiro sinal dos inquisidores, vocês desapareceram escondidos. Quanto tempo se passou desde que vocês mostraram um pouco de coragem? Ele acusou. Isso é porque a luz sagrada contraria você? Eu estou ciente. Ela contraria a mim também. Mesmo assim, eu matei todos eles. O que vocês estavam fazendo, hein? Ele olhou friamente para eles. Eles estão realmente mortos? Eles exclamaram surpresos, congelando. Que conceito maluco foi esse? Esses caras foram tão poderosos. Como foi possível? Agora, haverá mudanças por aqui. Quero que todos vocês criem algumas malditas bolas. Primeiro, vocês precisam aprender a parecer humanos. Isso inclui comer vegetais. Aspas, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas. Eles estremeceram. Agora, vamos começar com isso e, eventualmente, lutar contra os paladinos. Ainda assim, há outra ordem de negócios. O Lich não estava no Canyon, pelo menos não perto da área de nível 2. Aspas, ponto, 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 aspas.
Ou vocês precisam verificar suas informações, ou teremos que nos preparar para lutar contra criaturas de nível 3, que são muito mais fortes que os paladinos dos quais vocês fugiram. Mesmo sendo mortos-vivos, os ghouls engoliram em seco. Tudo bem, aqui está o que eu quero que todos vocês façam. Fim do capítulo. Capítulo 273. Vou lhe dar uma escolha. Pove. O aventureiro Dorian não era de ser menosprezado. Muitos temiam os fortes e influentes, mas os verdadeiramente temíveis eram os desesperados. Ele estava incrivelmente desesperado. O aluguel do seu mês estava atrasado, absolutamente. Talvez pegar um empréstimo para comprar a cápsula de jogos Infinity não tenha sido a escolha mais sábia que ele já fez. Agora ele corria o risco de ser despejado. Não que ele fosse tolo também. Em teoria, ele tinha um plano sólido para ganhar dinheiro. Ele até correu pelo tutorial e chegou a Springfield. Sim, ele simplesmente teve um azar especial. Quando ele estava caçando no campo, ratos mortos-vivos surgiram do nada. Na floresta, um servo invisível atacou e no canyon ele foi forçado a participar de uma guerra. Neste ponto, ele já estava enlouquecendo. Cada vez que ele apenas cuidava da própria vida, tudo iria para o inferno. Suas finanças no jogo estavam boas e ele até estava tendo lucro, mas estava longe de ser suficiente para pagar o custo do empréstimo. Ele queria chorar, mas nem as lágrimas vieram. Ele tentou voltar a pescar em desespero, algo que aprendeu com seu pai há muito tempo. Mesmo que ele odiasse, ele aprendeu mesmo assim. Aí aconteceu toda aquela confusão com a sereia. Já era tarde demais. Exceto por um milagre, seu único caminho para a sobrevivência era mudar seus meios. Na frente dele estava agora a riqueza literalmente chamando por ele. Muitos faziam fila para entregar suas moedas às árvores. Tridente Libur, que fraude óbvia. Assim, ele formulou um plano ousado, mas incrivelmente inovador. Entre, pegue o ouro, saia. Este foi o plano perfeito. Ele lidaria com a retribuição do rei demônio mais tarde. Ele se aproximou indiferentemente como se fosse um cliente, olhando sutilmente para o pote de ouro literal. Ele esperou pacientemente, esperando que ninguém estivesse olhando e, arrasado. 10 metros, 5 metros, 1 metro. Justamente quando seus dedos estavam prestes a tocar o gol, seu rosto de repente se contorceu em desespero. Alguns jogadores inteligentes jaziam sob o ouro, contidos pelas vinhas. Acabou em um instante. Ele sentiu seu corpo ficar preso pela vegetação, perdendo total controle e se juntando aos infelizes colegas. PFFT, não posso acreditar que outra tentativa. Como eles são burros. Isso sempre me deixa louco. Um homem gargalhou alto, toda vez, mas havia apenas alguns corpos aqui. Será que esses eram apenas os recentes? O que aconteceu a seguir quase o fez engasgar. Façam suas apostas agora. Quanto tempo até que outro tolo se torne ganancioso? Façam suas apostas agora. Um membro do DL gritou. Compre agora um lanche delicioso. Receita especial. Ganhe uma linguiça deliciosa enquanto espera a sua vez. Satisfação garantida ou dinheiro de volta. Outro gritou. Que tipo de piada de mau gosto foi essa? Muitos jogadores participaram alegremente da diversão até que uma comoção aconteceu. E espere, eu conheço esse cheiro. E isso é carne humana. Todo o seu corpo estava tremendo. Foi então que muitos começaram a vomitar, lembrando-se finalmente dos rumores que ouviram. Alguns jogadores malucos foram presos por esquartejar outros jogadores, bem ao lado dos guardas. Prática maligna detectada, maior que nome ficando vermelho, maior que tempo de prisão, maior que lição aprendida, oficialmente. PFFT, como se. Posso garantir a você, cliente, que isso não é carne humana. O membro DL respondeu. Então o que é? Eles gritaram. Um monte de uns e zeros. Veio a resposta natural. Eu quero um reembolso. Inúmeras vozes se levantaram, evidente desgosto em seus rostos. Claro, basta devolver a salsicha em sua forma completa e eu emitirei o reembolso de acordo.
Uma voz calorosa respondeu, reticências. Como ousa? Um homem gritou com raiva, apenas para ser interrompido. Baque. Ao ouvir o corpo amarrado pousando ao lado dele, Dorian não pôde deixar de engolir em seco. Esses caras eram positivamente insanos. Tão louco. Ainda assim, todas as reclamações terminaram quando os jogadores beligerantes finalmente se lembraram de onde estavam. Árvores, árvores por toda parte. Reticências. Muitos permaneceram calados, olhando para a arma mítica, outros rindo levemente. O tempo passou, mais e mais aspirantes a ladrões foram pegos. Tamanho da festa maior que tamanho do ataque. Logo seria noite. Fazer fila na selva estava longe de ser sensato, e muitos não puderam deixar de reclamar ao partir, resolvidos a voltar mais cedo. O malfeitor deixado para trás não pôde deixar de temer o que aconteceria com eles. Eles seriam deixados aqui para apodrecer. Foi quando ele chegou. Quando viram aquele par escuro de olhos negros, sentiram seus cabelos se arrepiarem. Eles podiam sentir o rei demônio sorrir para eles. MMH, eles tentaram gritar. Jack ficou próximo ao lago, aproveitando a brisa maravilhosa. Foi tão refrescante. Desta vez ele veio aqui para pescar. Murmúrios incompreensíveis surgiram através das piadas, os jogadores todos amarrados e alinhados. Eles eram barulhentos e agitados na medida certa, como as iscas deveriam ser. Jack não pôde deixar de levantar o polegar para todos. Agora, vou dar a vocês duas opções. Sua voz calma os aterrorizou ainda mais quando inúmeras cenas de tortura passaram por suas mentes. Escolha entre liberdade e ajudar-me com uma coisa e apenas uma coisa. Ele gentilmente ofereceu, removendo as mordaças. Eles olharam para ele como se fossem um lunático. Que tipo de escolha foi essa? Eles obviamente iriam querer liberdade. Então, novamente, poderia ser tão fácil. Sem chance. Seus olhos estavam cheios de suspeita. Eu realmente vou deixar você ir. Basta dizer uma palavra e deixarei todos vocês caminharem até a cidade sem interferir. E minha facção também não. Ele os tranquilizou. Ninguém queria ser o primeiro a testar sua benevolência. Todos se entreolharam confusos. Não de uma vez, né? Tudo bem, em 3 segundos, eu mesmo escolherei seu destino. 3, 2, 1, 0. Liberdade, liberdade, ajuda, liberdade. Todos, exceto um, responderam liberdade. Jack ergueu uma sobrancelha, intrigado. Senhor, você disse que nos permitiria ir para a cidade, certo? Mas você nunca disse que não iria se vingar. Dorian explicou sua escolha. Muitos engasgaram ao olhar para o demônio sorridente perto deles. Prefiro sofrer agora do que temer represálias durante toda a minha vida, acrescentou Dorian. Seus companheiros de infortúnio ficaram lívidos. Jack observou seus rostos. Parecia que todos tinham desenvolvido uma consciência enquanto olhavam para ele com um olhar lamentável, implorando por ajuda. Agora, quem quer trabalhar? Todos levantaram as mãos com tanta ansiedade que foi quase comovente. Com isso resolvido, eles estavam prontos para começar a pescar. Pescando peixes, maior que minhocas como isca. Pescando monstros, maior que esquirmim braves. Jack chegou ao ponto de despejar iscas de monstros por todo o corpo deles. Ainda assim, ele poderia ter usado seu povo, se isso fosse tudo. Não, ele acrescentou um pouco mais. Ele os respingou com uma mistura cheia de feromônios que obteve da facção FF. Era tão potente que nem os NPCs ousavam usá-lo. Ele finalmente os fez engolir pílulas temporárias para respirar na água. Isso os tranquilizou, pois morrer para um monstro era muito preferível a se afogar. Eles estavam prontos. Jack fez uma oração silenciosa enquanto os braves eram baixados ao lago. Que os deuses o recompensem pelo seu sacrifício, e que você possa sentar quando o amanhã chegar. Talvez eles se arrependessem de sua escolha.
Depois da guerra, as coisas voltaram temporariamente ao normal no lago. Era apenas uma questão de tempo até que as sereias soubessem do assassinato de seus irmãos, mas por enquanto as coisas estavam bem. Os alvos de Jack, os homens-peixe, ainda dormiam e acordavam à noite. A localização da maioria dos inimigos perigosos era fácil de prever. Os monstros restantes estavam atualmente mordendo sua armadilha. Muitos batedores de várias espécies notaram a comoção, mas ficaram totalmente enojados quando viram os horrores que estavam acontecendo ali. O afrodisíaco tinha como alvo apenas algumas espécies específicas, incluindo o polvo. Jack aproveitou a oportunidade para se esgueirar por todo o lago com seu amado submarino abóbora laranja, camuflado, e Bubblegum. Ele atravessou o território dos pescadores, contornando os poucos peixes guarda, e finalmente chegou ao seu destino. Era uma caverna grande e francamente uma merda que cheirava a peixe. Você sabe o que fazer. Ele piscou para o assassino de cabelo rosa. Ele tinha total confiança em suas capacidades. Uma hora depois, uma aura incrível se espalhou pela área. Bubblegum, eu morri e deixei cair um arco, mas seu elemental está acordado agora. Jack, ótimo, você se saiu bem. Acento circunflexo _ acento circunflexo. Isso era tudo que eles precisavam. Ele podia ouvir a violência elemental à distância. Onde diabos você me trouxe? Bando de peixes estúpidos. Como você ousa me usar como umidificador? Eu vou. Ele estava meditando e invocando chuva sem parar. Os peixes o capturaram pelo mana aquático que ele emitia e o colocaram em seu covil como se fosse uma peça de mobília. Ele não estava feliz. Bam! A parede de uma caverna quebrou de repente, o elemental aparecendo em toda a sua magnificência. E aí? Jack cumprimentou casualmente. É você? Espere, não me diga que foi você quem enviou aquela criatura rosa para me esfaquear até me acordar. Quem se importa com isso? Você não acha que é hora de parar a chuva agora? Todo o mundo mortal está prestes a se afogar. Jack repreendeu. Foi quando o elemental congelou. E isso, eles realmente tinham um acordo. Ele simplesmente dormiu demais. Jack não se incomodou mais em discutir. Os dois escaparam do lago, até mesmo a criatura louca e poderosa tremendo ao ver o destino da isca humana. O que eles estão fazendo com o SHHH, não olhe. Este foi um problema resolvido. Agora, ainda restava um. Fim do capítulo. Capítulo 274 Viagem ao Pântano. Você já ouviu falar? Há rumores de um demônio de pele negra e cabelos prateados vagando na escuridão. Ah, assustador! Jack fez ouvidos moucos aos NPCs fofoqueiros. O que a elfa negra fazia em seu tempo livre realmente não era da conta dele. Não, agora ele tinha outro problema, sua aparência. Ou melhor, ele precisava parecer humano se quisesse continuar sua jornada. Hidenguin tá um hífen maior que esboçado, mas bom. Hidenguin assiste hífen maior que ótimo plano para acabar de secado. Felizmente, os Ghouls conheciam um método para reverter a transformação. Infelizmente, faltavam ingredientes para o ritual. Isso significava que ele agora tinha uma tarefa insuportavelmente chata para executar. Passo 1. Convença o MTG a emprestar-lhe um guia. Passo 2. Vá para o pântano úmido. Passo 3. Reúna ingredientes raros. Passo 4. Tente não morrer. Fácil, certo? Isso foi o que ele inicialmente pensou também, mas então o maldito primeiro passo já se mostrou problemático. Definitivamente não. No momento estamos nos reestruturando. Na última tragédia, perdemos muitos membros e estamos com falta de pessoal. Seu líder recusou-o veementemente. Reticências. Ele só precisava de um cara. Quão difícil isso poderia ser? Aparentemente, todos estavam ocupados colocando defesas mágicas no poço da mina. Apenas o líder deles ainda estava aqui, preenchendo a papelada para obter todos os recursos de que precisariam. Jack só conseguiu suspirar. Defesas mágicas contra elfos negros. Seria tão eficaz quanto tentar afogar um peixe.
Escute, há uma coisa que poderia me fazer trocar mão de obra. O homem sugeriu significativamente. Só assim, já que foi enviado em uma missão de busca. O problema era que o que ele tinha que buscar era na verdade o único mago da cidade, também conhecido como exibicionista. Não seria muito difícil, certo? Bater. Ei, mago, você aí? Jaque continuou batendo na porta como se o mago lhe devesse dinheiro. Respeito por um nobre mago. Erro 404 não encontrado. Ouvi dizer que uma vez ele tentou abraçar você nua. Achei que ele responderia num piscar de olhos. Que pena. Bubblegum suspirou exageradamente de lado. Meio nu, não nu. Jaque corrigiu. Claro. Bater. Não adianta, meu jovem. Ele está em reclusão, experimentando, e uma matriz de cancelamento de ruído cerca sua casa. Uma senhora gentil que passava riu. E agora, Jaque estava perdido. Dane-se esse velhote, eu acho. Talvez possamos contratar muitos jogadores para trabalharem juntos para substituí-lo. Moon pareceu estar em pensamentos profundos por alguns momentos, mas depois alcançou a iluminação. Uau! Sim, não havia como eles, na verdade. Uma tragédia havia começado na cidade de Springfield, uma tragédia que permaneceria para sempre como uma mancha em sua história. Pegue um balde, rápido. Gritos de pânico ressoaram por toda a cidade. O lugar estava pegando fogo. Não era especialmente grande ou destrutivo, mas estava em toda parte. Uma fumaça espessa cobria absolutamente tudo, aderindo tanto aos objetos quanto às pessoas, fazendo com que estas engasgassem e vomitassem sem parar. O incêndio não foi dos piores. O verdadeiro problema era o cheiro, tão forte que permeava tudo e corrompia tudo o que havia de bom neste mundo. Quem diabos acendeu literalmente essa merda? Droga! Eu juro, se eu pegar essas crianças, vou matá-las. À distância, uma dupla observava seu trabalho com expectativa. Mesmo aqueles que estavam acostumados com o fedor da morte tiveram que admitir que este era particularmente pesado. 3, 2, clang. O que diabos está acontecendo aqui? Quem está atrapalhando meu experimento? Mostre seu, Blair HG. O pobre mago parecia furioso, apenas para vomitar por causa do cheiro. Essa foi a deixa para eles se mudarem. Ei, senhor mago, precisamos da sua ajuda com... Tenho coisas melhores para fazer na minha vida do que ajudar você e seu lobo. Tenho que recomeçar do zero depois daquele último fracasso. Maldito cheiro, esse. É um trabalho fora da cidade, com ar fresco e tudo. Já que tentado, o mago levantou os ouvidos para tomar ar fresco, seu rosto revelando um desejo instintivo. Afinal, ficar aqui era a morte. Ou foi assim que se sentiu. Já que saiu feliz, com o NPC e o lobo a reboque. Ele era semelhante a um conquistador que partia com seu prêmio. Muitos jogadores se aglomeraram perto deles, tentando ter aulas de magia. Por favor, apenas me ensine um feitiço. Como posso me inscrever nas torres? Por favor, deixe-me ser seu aprendiz. Todos continuaram vindo com pedidos, o NPC franziu a testa. Era exatamente por isso que ele não saía muito. Bem, isso e o boato sobre sua propensão a se despir. Acompanhe o NPC até a mina. Já que tinha a sensação de ser um empresário de ídolos. Quão desavergonhados os jogadores poderiam ser? Eles não poderiam incomodá-lo depois que Jaque terminasse de usá-lo. Nossa! Assim que chegaram às minas, a turma do MTG olhou para ele como se ele fosse um deus. Você conseguiu convencê-lo. Como? A pergunta deles era obviamente um assunto delicado. Mago negociado com sucesso por guia. Se este fosse um RPG da velha escola, haveria uma musiquinha. Brehart se juntou à festa. O mineiro explosivo serviria também de escolta. Uau! Depois, todos eles seguiram em direção ao pântano. Assim que chegaram perto, puderam sentir o cheiro de decomposição e estagnação. Era como se alguém tivesse deixado a água parada no balcão com um cadáver para apodrecer. O cheiro era um terço tão ruim quanto o desastre que causaram na cidade.
Havia terra à vista, mas era difícil diferenciá-la da água lamacenta e marrom. Encontrar o equilíbrio seria extremamente desafiador aqui. Faça o que fizer, certifique-se de seguir exatamente meus passos. Este lugar é uma armadilha mortal. Você entendeu? O guia instruiu. Ele cantou por um segundo, seus olhos começando a brilhar. Este foi o resultado de um feitiço especial de reconhecimento apenas para facções. Ele foi projetado especificamente para este lugar. O pântano não permitia deixar nenhum marcador físico, pois eles seriam rapidamente engolidos. MTG tinha uma magia única para isso. Uau, o que é isso? O lobinho apontou para uma luz flutuante um pouco afastada do caminho. Uma esperança tola. É um fogo fato que atrai exploradores. Parece lindo, mas você será 100% engolido pelo pântano se chegar perto. Jack explicou. A área T1 do pântano era perigosa para os mal preparados. Na verdade, já havia inúmeras postagens no fórum pedindo às pessoas que ficassem longe daquele lugar esquecido por Deus. Talvez o pior para um jogador não fosse ficar preso em um pântano, mas sim o tempo que levava para morrer. Alguém poderia cair lentamente por horas antes de finalmente sufocar. Foi uma perda de tempo. Senhor, o que estamos procurando exatamente aqui? Você disse que tinha algo para reunir. O guia deles perguntou. Fungo virulento. O que? O NPC de repente perdeu o equilíbrio em estado de choque. Não tem como conseguirmos pegar isso só com nós dois. Uau! 3. Infelizmente, a figura heróica do lobinho pouco fez para apaziguar as preocupações do homem. No começo, ele até quis voltar atrás. Eu trouxe para você, senhor mago. Você vai renegar sua palavra? E isso. Sem mais nem menos, eles retomaram a jornada, logo chegando ao seu destino. Eles estavam em um pequeno trecho de solo, quase cercado por água. Havia uma pequena ilha a certa distância, criando um círculo perfeito, como se fosse artificial. É o único lugar onde cresce, mas não podemos alcançar. Uau! Só precisamos de um barco. O lobinho era um lobo esperto. Mas desta vez foi errado, pois seu mestre apenas balançou a cabeça. Um barco não funciona. A água aqui é especial e os barcos não flutuam. Mesmo eu não tenho certeza do porquê. É como se o próprio mundo quisesse evitar isso. Uau! Então nadamos. Não, eu nado. Foi quando a armadura externa de abóbora de Jack derreteu como chocolate em um bolso quente. Como se não bastasse, ele foi subitamente arrastado para as profundezas. Não houve luta, só assim, ele se foi, uma vida perdida. Uau! Não se preocupe. O NPC olhou para o lobinho com pena. O tolo animal ainda acreditava em seu dono, balançando o rabo alegremente. Infelizmente, ele sabia o que o esperava lá embaixo. Jack olhou para a videira que o havia agarrado. Parecia o braço enrugado de um cadáver que aparentemente se alongara com o passar dos anos. Ao lado, havia mechas azuis brilhantes que flutuavam por toda parte, semelhantes a águas vivas. Muitos correram em sua direção, entrando em seu peito avidamente. Espírito maligno tentou possuir você. Falha. Não há necessidade de resistir. Jogue conosco, para sempre. Eles eram como crianças pequenas que só queriam se divertir. Bem, neste caso, a diversão teria sido mortal para praticamente qualquer pessoa. Por um instante, ele parou completamente de se mover, apreciando a vista. Havia uma beleza surpreendente escondida na morte. Foi tão maravilhoso. Eu vou pegar você. Ele agarrou alguns fios de brincadeira, as criaturas congelando. Havia algo errado com a situação. Pela primeira vez na história do infinito, um ser estava realmente brincando com eles. Até as vinhas pararam de se mover, igualmente confusas com este desenvolvimento. Eles encontraram seu par desta vez. Ghoul vs Pequeno Morto-Vivo. Isto não foi um concurso. Quanto mais ele brincava, mais desaparecia em nuvens de fumaça mágica, toda a energia era drenada delas. Eventualmente, todo o grupo fugiu. Colchete que abre reticências. Colchete que fecha. Título adquirido. Quem é o monstro aqui? Vamos.
Vamos, seu dono não vai voltar. O homem suspirou com pesar. Este idiota suicida não merecia um companheiro tão leal. Uau, olha, ele voltou. O lobo apontava com a pata. O NPC se virou para verificar, confuso. Foi quando ele viu o monstro. Oh Deus, Jegu, ele quase teve um ataque cardíaco ali mesmo. PFFT, relaxe, não é grande coisa. Você não se lembra de mim na arena quando os elfos negros capturaram você? Era você? Sim, tanto faz. De qualquer forma, hora de ir. Eu consegui o que queria. Jaque sorriu feliz. O NPC tinha inúmeras perguntas. Fim do capítulo. Capítulo 275. O negócio de vendas. Era mesmo você? O NPC exclamou, olhando desconfiado para seu rosto manchado. Por quê? Porque um ghoul me ajudaria. E se você estiver tentando machucar Springfield? Como raciocinar com um homem poderoso movido pelo medo? Já que só conhecia um caminho, besteira como se não houvesse amanhã. Você vê, aqui está o que aconteceu. Ele falou emocionado, meio chorando. Ele contou a história de um homem corajoso que mergulhou fundo na mina para encontrar seu amigo desaparecido. O vínculo deles era tão forte que ele entrou apesar de saber do perigo. Infelizmente, ele logo foi capturado pelos elfos negros. Os bastardos malvados o emboscaram no escuro, e ele nunca os viu chegando. Somente quando o levaram para suas masmorras ele conseguiu ver sua verdadeira aparência. Foi assim que ele caiu nas mãos de um alquimista maluco que precisava de cobaias para testar suas poções. Ele tentou resistir, mas foi alimentado à força com uma mistura vil. Ele sentiu seus órgãos pararem de funcionar, seu sangue esfriar, seus dentes ficarem afiados e ele teve que suportar a decomposição de todo o seu corpo. Foi assim que ele recorreu a essa atrocidade, que assustaria até sua mãe. Se isso não bastasse, ele encontrou seu amigo durante o cativeiro, nada além de um esqueleto. Felizmente, os alquimistas viajantes da cidade sabiam como fazê-lo voltar. Ele estava agora em uma missão para recuperar sua verdadeira aparência humana. Uma vez feito isso, ele olhou para seu público. O homem era ingênuo o suficiente. Isso é tão comovente. O homem e o lobinho estavam chorando por causa da triste história. Reticências. O resto da viagem de volta foi gasto com o NPC participando, garantindo-lhe que tudo ficaria bem. O homem até quis acompanhá-lo ao encontro dos alquimistas. De jeito nenhum. Já havia demorado tanto para explicar a presença de um único ghoul. Em pouco tempo, ele estava se juntando aos que não eram mais mímicos, na pousada. Todo o grupo estava praticando em um pequeno depósito na taverna. Em um pequeno quadro negro perto da parede estava inscrita a lição de hoje. Menor que o que torna alguém humano. Maior que. Eles iam em direção à sala principal, com as feições escondidas por longos capuzes, e observavam os clientes. Depois de observarem, eles compartilhariam com o resto do grupo. Você precisa reclamar do tempo. Você tem que ficar olhando os seios e as bundas das garçonetes. Quando a música começar, você terá que começar uma dança de acasalamento no meio. Quanto mais Jaque ouvia, mais não conseguia entender como ainda não haviam sido capturados. Eles eram como pintinhos saídos do ninho, tentando aprender copiando. Por outro lado, eles passaram a vida inteira fazendo mímicos malucos. A normalidade era um conceito totalmente estranho. Eles prepararam alegremente um ritual para ele. Estabelecida conexão temporária com o Grande. O Grande entende seus problemas. Transformação macabra revertida. Uau! Parabéns, mestre. Um ghoul é muito mais bonito. Mesmo assim, agora você pode se infiltrar no campo inimigo e matar todos eles. Por dentro, um ghoul delirante gargalhou. Agora que ele finalmente recuperou o rosto, era hora de saborear as doces recompensas de sua última conquista. Ele tinha um monte de pérolas para vender, muitos itens aleatórios do Canyon, lago e muito ouro de enganar jogadores com o tridente. Todo esse tempo, ele reuniu muitos itens aleatórios.
Havia o suficiente para encher um maldito carrinho. Ele reuniu resolutamente toda a sua riqueza, transformando tudo em moedas de ouro suficientes para enterrar muitas vezes. Ele vendeu coisas na guilda dos aventureiros, no armazém geral e, finalmente, aleatoriamente no NPC, uma vez que os 2 anteriores ficaram sem ouro. No tutorial, algumas medalhas de ouro foram difíceis de conseguir. Não muito tempo atrás, Forsaken relutou em dar-lhe 100 moedas de ouro. Ele agora obteve um lucro de 2.567 moedas de ouro. Quantas aldeias ele poderia comprar com isso? Bastante. Uau! Quanta carne é essa? O lobinho já estava salivando com a ideia, uma pata levantada em uma comemoração silenciosa. Mas gritos de espanto trouxeram-no de volta aos seus sentidos. O que você quer dizer com não tem ouro? Você é a guilda dos aventureiros. Mano, não fique bravo com o balconista. Eu vi tudo. Ele pegou todo o ouro. O que? Houve roubo? Quando? Onde? Quem? Mano, acalme-se. É assim. Cenas semelhantes estavam acontecendo por toda a cidade. Não foi difícil descobrir o que havia acontecido. Onde quer que já que fosse, os NPCs ficavam sem ouro. Sutil. Quem se importa? Ele não era mais um ghoul. E daí se as pessoas tentassem inspecioná-lo? Ele não tinha nada para se censurar. Ele matou todos os NPCs que conheciam seus erros. Se como isso é possível? Acho que esse é o poder de uma guilda. Sim, não tem como ter sido apenas o saque dele que ele vendeu. Era. Se houvesse uma tabela de classificação de riqueza, ele seria o número 1 com certeza. A fofoca atraiu muitos, principalmente jovens ansiosas por encontrar um namorado rico. Eles o olharam com olhos de pumas sedentos até que Jujuba veio em seu socorro. Ela olhou para as meninas, fazendo-as correr, a onda de vendas de Jaque finalmente terminando. Eles logo se reuniram novamente na taverna. Por que você está sendo tão exigente? Eu sinto que você poderia facilmente ter evitado essa atenção vendendo pouco a pouco. Não parece fazer nenhum sentido. Ela franziu a testa. Na verdade, é a escolha lógica. Você sabe como esta cidade não tem ferreiro. A equipe de reparos está bem e tudo, mas criar equipamentos poderosos é difícil aqui. Isso só deixa uma opção. Chefes mundiais e masmorras, certo? Deixe-me adivinhar, ambos são muito difíceis de caçar no estado atual do jogo. Então você está indo para a próxima cidade para encomendar equipamentos. Ele não teria que se preocupar muito com a atenção se fosse embora. Essa seria a escolha lógica, mas na verdade não neste caso. Jaque sorriu ao ligar para o cliente da taverna. Senhor, já fiz o que você pediu. Abri abas para os comerciantes sem ouro, com juros. Ele tranquilizou no final. Bom, preciso que você faça mais uma coisa. Diga ao nosso pessoal para espalhar a palavra. Peça-lhes que compartilhem com todos os bravos que estou vendendo ouro por créditos. Você disse créditos, senhor? O NPC ficou confuso no início antes de finalmente sair para cumprir seu dever. Se você precisar de dinheiro, posso lhe emprestar algum. Não há necessidade de fazer isso. Você percebe todo o progresso que perderá. Posso enviar alguns milhares agora mesmo. Jujuba ofereceu. Você está certo. Vou perder muito, mas alguns milhares não são suficientes. Há algo que quero fazer na vida real que está muito atrasado. Ele tinha tristeza e saudade em sua voz. Ela percebeu que nada que pudesse dizer o faria mudar de ideia enquanto observava seu rosto. Seja lá o que fosse, ele evidentemente se importava com isso. Ding! Detectou o usuário tentando vender ouro. A venda de ouro geralmente justifica um banimento. O usuário não enviou spam no bate-papo. Analisando o impacto, mesmo quando Jaque ouviu isso, ele permaneceu completamente calmo. Qualquer outra pessoa estaria roendo as unhas de estresse, mas ele simplesmente continuou bebendo sua bebida. Análise concluída. Anúncio. Lançando troca de ouro, crédito. Proporção atual igual a 1 ouro por 12,47 créditos. Por favor, negocie com responsabilidade.
Jack abriu apressadamente a janela de negociação. Vender 2.500 ouro. Ele declarou indiferentemente. Aspas, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas. Ao lado, Bubblegum começou a engasgar por algum motivo. Fim do capítulo. Capítulo 276. Jack escapando. Ding. 12.841 créditos adicionados ao seu saldo. Ding. 29.321 créditos adicionados ao seu saldo. O primeiro veio do Pancakes, enquanto o segundo veio do jogo após as taxas de manuseio de 5%. Ele só se preocupou com a créditos para dar uma vida melhor à sua família, mas algo aconteceu. Menor que alerta. O item que você solicitou chegou. Maior que. Isso resultou de um alerta que ele colocou casualmente em um monte de lojas de antiguidades não muito tempo atrás. Ele não esperava receber uma resposta tão cedo, então praticamente se esqueceu disso. Hoje ele finalmente conseguiu uma partida. Verificar se isso era legítimo era uma prioridade antes mesmo do Infine. Ele rapidamente pegou sua jaqueta e saiu. Vê, você está saindo? Lily quase deixou cair a maçã que estava devorando de choque. Sim, tenho um lugar que preciso ir. Vejo você mais tarde. A cabeça de Jack estava repleta daquela única mensagem. Ele rapidamente seguiu em direção à parte de aparência rústica da cidade. O ambiente aqui era lento e agradável. As ruas estavam cheias de amantes andando de braços dados, admirando restaurantes chiques, galerias de arte e uns aos outros. Ele era o único que estava correndo, na verdade, Lily também estava, que fez o possível para segui-lo. Ele deveria rir ou chorar. Ela não era tão ruim, ele só tinha muita experiência. Ele virou uma esquina e esperou. Eu tenho que me apressar antes de perdê-lo. Ela congelou quando seus olhos se encontraram, vendo seu sorriso. Seus pensamentos eram óbvios. Bom dia para passear, certo? Ele comentou brincando. Eu quero conhecer a pessoa por quem você está aqui. Ela confessou. Tudo bem, você pode seguir se quiser. Ele encolheu os ombros, conduzindo-os para as profundezas da área. Eles foram de beco em beco, finalmente chegando a uma pequena loja escondida da vista. Parecia antigo e as janelas eram escuras, dando-lhe um ar misterioso. Menor que tesouros do passado. Maior que. O interior estava cheio até a borda com inúmeros artefatos. Então, novamente, a maioria teria simplesmente chamado de lixo. Havia muitas pequenas estátuas, itens enferrujados e muito incenso também. Eles foram assaltados por uma mistura de aromas quase impossíveis de reconhecer. Oh, um visitante? Ah, certo. Se você está procurando tesouros do seu passado, fica a algumas ruas de distância. Se você correr para lá, tenho certeza que eles vão te colocar para uma sessão de fotos. Um jovem disse. Sessão de fotos? Lily perguntou, perplexa. Não, estou no lugar certo, aqui. Jack mostrou a notificação ao jovem. O jovem assentiu em compreensão, pegando uma pequena caixa de madeira na loja dos fundos. A madeira parecia velha, mas surpreendentemente bem conservada. Isso deve ser o que você está procurando. Ele gentilmente colocou-o sobre o balcão, abrindo cuidadosamente a tampa de madeira, revelando o conteúdo. Lily mal conseguia se conter. Que tipo de tesouro mágico poderia fazer seu irmão sair voluntariamente de seu quarto? Quando finalmente foi revelado, ela não pôde deixar de exclamar, surpresa. É isso, reticências. Tesouro mágico. Era uma pequena estátua de Buda que parecia extremamente simples. Era o tipo de item que normalmente teria um adesivo, inserir país padrão. Estava rachado em alguns lugares e parecia seriamente lixo. Ela continuou tentando descobrir o valor, mas isso só poderia ser bom para um museu, certo? O irmão dela comprou isso para si mesmo. Sem chance. No entanto, ele parecia muito satisfeito ao ver isso. Era como se isso fosse a única coisa que ele procurou durante toda a vida. Eu vou levar. Não houve hesitação em sua voz. Tudo bem, vai ser. O lojista ficou em silêncio, seu rosto mudando. O vovô cometeu um erro.
45.000 créditos, não, isso não pode estar certo. Deixe-me fazer uma ligação e... Eu atendo, já que já estava pegando seu cartão. Aspas, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas. Ambos olharam para ele espantados. Ele era de verdade? O jovem lojista finalizou a transação como se fosse um robô, perguntando-se se estava sonhando. 45.000 créditos, mais uma estátua de merda. E que tal você me deixar seu número? Talvez o preço realmente tenha sido um erro. Nesse caso, entrarei em contato com você e... O simpático jovem propôs, já que simplesmente acenou, saindo da loja com Lily a reboque. O que é isso? Eu explico em casa. Já que simplesmente afirmou. Ele podia sentir o olhar penetrante de Lily sobre ele e o pacote que carregava durante toda a viagem de volta. Isso era demais para absorver de uma só vez. O irmão dela tinha 45.000 para gastar numa coisa. Por que tinha que ser aquilo? Assim que fossem os dois sozinhos. Conseguir isso por 45.000 foi na verdade uma pechincha. O que? É uma estátua que faz parte de uma coleção. Existem apenas 7 em todo o mundo, tornando-a incrivelmente valiosa. Você entende agora? É para uma namorada? Você está revendendo com lucro? Também não. Acontece que tem um médico genial que está procurando por isso, um que lida com coma. Você pode entender por que eu consegui isso agora, certo? Ele sorriu calorosamente para ela. Foi quando Lily desabou. A compreensão se instalou em seus olhos quando ela finalmente deixou ressurgir emoções que estavam profundamente enterradas. Ela irrompeu em lágrimas, correndo para seu abraço. Havia uma razão pela qual o velho estava sempre no hospital, e havia uma razão pela qual eles nunca falavam sobre a única mulher em suas vidas. Ela estava em coma incurável, para nunca mais acordar. Ou era assim que deveria ter sido. Neste momento, Jack trouxe a esperança de volta. Você acha que esse médico? Sim, ele vai trazê-la de volta. Ele gentilmente murmurou. Eles ficaram em silêncio por um tempo, nenhum dos dois falando. Depois de um tempo, ele a afastou delicadamente. Vou ligar para o cara. Enquanto isso, você pode tirar fotos da estátua. Acenar. Ele compôs um dos poucos números que já memorizou ao sair da sala. Ele sabia disso porque o médico havia bloqueado seu número na vida anterior. Anel. Quem é? Como você conseguiu esse número? Uma voz rouca foi ouvida. Eu tenho uma das estátuas incrivelmente raras de... Jack começou. Bom para você, idiota. Clique. Aspas. Ele riu sozinho. Bem, ele apenas teria que perseverar. _, foi quando um grito veio da outra sala. Fim do capítulo. Capítulo 277 Emergência. POV. Suas mãos não paravam de tremer quando ela pegou o telefone. Se alguém lhe tivesse dito que uma estátua de aparência tão desprezível poderia salvar a vida de sua mãe, ela os teria chamado de tolos, mas ele não. A antiguidade estava dentro da caixa de madeira, meio coberta por um pano verde. Ela o descobriu com muito cuidado, seu dedo mindinho tocando levemente o item. Zap! De repente, uma corrente saiu do item, rastejando em sua pele antes de entrar nela. Ela podia sentir isso invadindo seus músculos, sua corrente sanguínea e até mesmo seu cérebro. ARRRGG! Ela gritou, perdendo o controle de seu corpo, caindo na cama macia. Foi tão doloroso. Era como se um raio estivesse tentando fritar seu cérebro. Lilia! Ela o ouviu explodir dentro do quarto. Suas pálpebras estavam pesadas. Ela se viu em completa escuridão, mas ainda estava consciente. Ela podia ouvir seus passos frenéticos, seus batimentos cardíacos erráticos e a preocupação em sua voz. Você está bem? Ei, acorde! Mas não importa o quanto ele gritasse, ela não conseguia responder. Vamos, mova-se. Você não vai desistir tão facilmente. Maldita luta. Foi tudo inútil. Ela era semelhante a uma prisioneira em seu próprio corpo. Heavy Ho. Ela sentiu seu corpo sendo carregado por braços fortes.
Ela teria ficado feliz com o carregamento da princesa em qualquer outra circunstância, mas agora simplesmente não conseguia. Ela ouviu e sentiu tudo o que aconteceu a seguir em uma escuridão terrível. Ele correu para o hospital mais próximo, empurrando seu corpo até que estivesse prestes a desmoronar. Como se fosse uma piada cruel do destino, nenhum táxi passou por perto. Ele sempre foi calmo e gentil, mas perdeu o controle. Ele se sentiu como naquela época, quando os lacaios do Loan Shark chegaram. Ele quase brigou com o segurança da entrada, que tentou detê-lo. Ela ouviu os murmúrios sobre seus agora aterrorizantes olhos vermelhos. Eu preciso de um médico, agora. Senhor, não é assim que as coisas funcionam. Você precisa pegar um número e... Eu conheço alguém aqui. Você faz? A senhora perguntou cuidadosamente. Sim, ele trabalha como zelador e... Ele disse apressadamente. PFFT, você acha que conhecer um zelador vai te fazer bem? Apenas espere obedientemente. Seu tom estava repleto de desdém. Ela até resmungou alguma coisa sobre as crianças de hoje em dia não saberem como funciona a sociedade. Ela podia sentir seu pulso, a raiva tomando conta dele. Mas no momento em que a recepcionista estava rindo consigo mesma, ele chegou. Ela podia reconhecê-lo graças aos seus passos irregulares. O pai dela tinha vindo e não estava sozinho. De alguma forma, ele tinha um exército de médicos com ele. Se alguém soubesse melhor, ele era apenas o zelador, alguém humilde e ainda assim que tinha um certo brilho. Muitas vezes ele era ridicularizado ou respeitado, nunca entre os dois. Ele era o humilde zelador que sacrificou tudo para ficar com sua esposa em coma. Ele também era o humilde zelador que as pessoas consultavam para obter conselhos. Não se preocupe, irmão. Eu mesmo verificarei sua filha. Chegamos tarde demais para a mãe dela, mas Deus seja minha testemunha, não vou deixar você perder outro ente querido. Um médico garantiu. Imaginar o rosto espantado dos espectadores quase a fez esquecer sua condição. Ela ainda não conseguia se mover nem ver. Já que a carregou até a sala de testes. Foi quando ela foi submetida a inúmeros testes. Ela podia sentir as agulhas perfurando sua pele e até ouvi-las. Depois seguiu-se uma espera agonizante. Ela era semelhante a um leão enjaulado. Ela só queria fugir. Eu tenho os resultados dos testes. Vamos ver. Não há nada de errado com ela. Ela está perfeitamente saudável, o médico pronunciou, perplexo. Isso era uma má notícia. Se houvesse algo errado com ela, eles poderiam ter consertado. Ela estava condenada a viver toda a sua vida assim. Encurralado. Este foi um destino pior que a morte, de longe. As horas se passaram, ela contando cada segundo, 18.741, 18.742, 18.743. Em algum momento, ela sentiu que perderia a conta e depois perderia a cabeça. Ela não foi a única a perder a cabeça. Ela podia ouvir seu pai se separando, forçado a reviver o pesadelo daquela época. A espera, a tristeza e, por fim, o sentimento de impotência ao ver desaparecer um ente querido. Ela teve todo o tempo do mundo para refletir. 46.823, 46.824, 46.825. A essa altura, algo havia acontecido. Ela podia sentir a energia verde dentro dela, formando um ninho. Era como se estivesse vivo e tentando dominar seu ser. Teria sucesso? E se quem acordou do coma não fosse ela? Sem chance. Não havia como ela aceitar isso. A luz era muito mais forte que ela, perversamente. Mas com o passar dos segundos e segundos, ela continuou resistindo. Quanto mais a luta durava e mais forte sua consciência ficava. Ele estava ao lado dela. Ela podia sentir a mão quente dele envolvendo a dela. Enquanto Jack estivesse lá, ela poderia fazer qualquer coisa. E daí se uma luz verde irritante quisesse destruí-la? Vadia, por favor. De repente, ela se sentiu cheia de confiança ilimitada. A coisa, seja lá o que fosse, sentiu isso. Ele entendeu que não havia como quebrá-la. De alguma forma, sabia.
Ela sorriu interiormente. Que tal você admitir a derrota? Mas foi aí que a coisa mudou de tática. Correu em direção ao calor que a mantinha em movimento. Não, deixe-o em paz. Ele não tem nada a ver com isso. Ela queria gritar um aviso, mas sem sucesso. Horrorizada, ela sentiu invadir Jack, querendo destruí-lo. De repente, a luz verde congelou e ela também. Que diabos foi isso? Ela podia sentir uma aura incrivelmente poderosa, como se um monstro imortal tivesse acabado de acordar. A poderosa luz verde guinchou de medo, recuando a toda velocidade. Mas já era tarde demais. A energia roxa na forma de um lobo perseguiu a luz. Por alguma razão, ele tinha asas e parecia incrivelmente bobo, mas carregava um orgulho ilimitado, como se pudesse caçar dragões com sua pequena garra. Devore! A luz verde gritou de terror, e então acabou. Nunca teve chance. Foi quando ela recuperou o controle de seu corpo. Suas pálpebras se abriram. A primeira coisa que viu foi o rosto de Jack, mostrando um sorriso aliviado, mas bobo. De alguma forma, o sorriso dele a lembrou daquele lobo. Bom dia! Como foi seu cochilo? Ele perguntou brincando, sem mencionar em nenhum momento o quão preocupado ele estava. Ainda assim, ela podia ver o alívio nos olhos dele. Ele estava feliz por ela ter se recuperado, mas mal sabia ele que a havia salvado. Quer comer alguma coisa? Ele propôs. Claro, vamos. Ao mover a cabeça, ela foi assaltada por uma onda de tontura. O hospital sempre foi tão barulhento. Por que estava tão brilhante? Por que os lençóis acariciavam tanto a pele dela? Espere, seus sentidos foram aprimorados. Ao agarrar o braço metálico da cama, de repente teve a sensação de que parecia muito frágil. Ela olhou para tudo com os olhos arregalados. O mundo inteiro mudou de repente, todo estranho. Não, ele ainda estava lá, ao lado dela. Ainda assim, por mais reconfortante que isso fosse, de repente ela tinha muitas perguntas. O que foi essa energia verde? E o roxo? Tantos segredos. Fim do capítulo. Capítulo 278 Ajudantes Goblins. O acidente de Lily quase assustou a pequena família até a morte. Felizmente, não foi nada sério. Aparentemente, ela havia perdido a consciência apenas temporariamente devido à excitação excessiva com as boas notícias que Jack lhe trouxera. Talvez houvesse alguma verdade na expressão, tão feliz por poder morrer. De qualquer forma, toda vez que ele olhava em sua direção, ela lhe garantia que estava bem. Estou perfeitamente bem, viu? Ou foi o que ela disse, fazendo polichinelos para provar isso. Isso só deixou um problema. Anel, anel, anel. Eu tenho algumas antiguidades legais para vender. Podemos nos encontrar e... Maldito filho da puta persistente. Me deixe em paz, ou eu vou chamar a polícia na sua bunda. Eu não quero algumas antiguidades inúteis. Que tal? Você chama um maldito museu? Ele tinha o cara certo, mas parecia que ele realmente não se importava nem um pouco. Isso era tão diferente do homem que ele conhecia naquela época. Opção 1. As ações de Jack mudaram alguma coisa. Opção 2. Ele simplesmente chegou cedo demais para este evento. Ele só poderia deixar isso para o destino e esperar pacientemente. Na pior das hipóteses, sempre havia o sequestro como último recurso. De qualquer forma, as coisas lentamente voltaram ao normal. Exceto que às vezes ele a encontrava franzindo o senho para a estátua, sussurrando: "O que você está escondendo?" Ela não conseguiu descobrir nada sobre isso e sua curiosidade estava crescendo. Por alguma razão, ela também começou a fazer perguntas sobre Moon. Ele não pôde deixar de sorrir ao vê-la tirar o capacete VR para investigar. Não é de surpreender que ela quisesse experimentar o jogo sozinha, mantendo seu nome de usuário em segredo. Ele esperaria por ela. Quando Jack se conectou novamente, ele quase engasgou. Em todos os lugares ao seu redor havia cultistas, um homem-peixe acorrentado no meio deles. E aí, mestre, você está de volta. O ritual foi um sucesso. É assim, muitas guildas estão fazendo petições contra DL.
Os tolos estão tentando se levantar contra nós em uma cruzada sagrada. Então, não é um dia normal para nós? Ele perguntou, perplexo. Certo, mestre, mas desta vez é diferente. Eles começaram a falar mal de nós nos fóruns e isso afetou nosso processo de conversão. Ele afirmou como se fosse uma catástrofe. Ao verificar o fórum, ele não pôde deixar de rir. Foram tantas reclamações. Eles listaram os problemas um por um. Pântano maior que era muito mortal. Minas Eternas maior que temporariamente bloqueado pelo MTG. Greenwood Forest maior que ainda atormentado por Invisible Deer. Deep Rock Canyon maior que pessoas sendo mortas por goblins. The Field maior que eles estavam com ciúmes do negócio Trident Libur. Lago muito molhado maior que as pessoas ainda estavam chateadas com a coisa da sereia. Autor, Monday Berserker, menor que como vamos subir de nível CDL mexeu com todas as áreas. Abaixo os encrenqueiros, faça-os pagar. Maior que já havia muitos likes nele. Então, qual é o verdadeiro problema? É assim, temos permissão para assassinar o prefeito? Eles perguntaram, parecendo todos inocentes. O que? Precisamos mostrar nossa magnificência e, para isso, uma igreja definitivamente ajudaria. Mas o atual prefeito é veementemente contra isso. Não brinca, ele não aceitou. Construir um altar do Rei Demônio estava além de uma bandeira da morte. Quantas missões de destruição isso geraria se não tomassem cuidado? Então o problema é que você não consegue converter os jogadores com sucesso. Aqui está o que você vai querer fazer. Já que começou a sussurrar em seus ouvidos. Quanto mais ele ouvia e mais animado ficava. Obrigado por seus ensinamentos, meu senhor. Eles rapidamente empacotaram suas coisas de sacrifício, saindo para se ocuparem. Havia uma maneira fácil de chegar a um prefeito maior que suas esposas, amantes. Às vezes, a abordagem enérgica não era a mais eficaz. Aconteceu que ele precisava conhecer o homem. Ele rapidamente foi pedir-lhe um token de viagem para Timber City. O que? Você já quer sair da nossa cidade? O NPC ficou incrivelmente surpreso. Devo, assim é a natureza de Braves, mesmo que isso doa meu coração. Algumas palavras gentis nunca fariam mal. É impossível. Eles fecharam as portas para estranhos. Aspas, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas. É simples. Existem muitas variáveis desconhecidas em nossa terra. Eles temem que espiões de outras raças aproveitem a ocasião para entrar furtivamente em suas paredes. Que tal? Deixe-me trazer paz à terra. Farei questão de não decepcioná-lo. O prefeito está observando você. Tudo bem, já que ouvi coisas boas sobre você do comandante da milícia. Ding. Nova missão. As preocupações do prefeito. Traga paz para as áreas ao redor. PS. Esta missão pode ser compartilhada. Mal sabia o NPC, isso tinha sido um erro incrivelmente grave. Assim que Jack compartilhou com seu povo, eles instantaneamente interpretaram da maneira usual. Trazendo paz, igual a conquistando. O pouco de sanidade que ainda lhes restava desapareceu de repente. Não ajudou o fato de Jack ter iniciado recentemente o projeto Lavagem Cerebral dos Goblins. Uma pequena parte da fazenda de abóboras foi dedicada a ensinar o enviado dos Goblins. Quanto mais eles aprenderam sobre a cultura humana e quanto mais eles mudaram. Jack até lhes deu aulas pessoalmente. Olá a todos e sejam bem-vindos a Como Derrotar um Jogador 101. Ele tinha cerca de 100 métodos de tortura no quadro negro, todos altamente eficazes. Professor, por que não podemos simplesmente encher seus estômagos de pedras? Ela perguntava com sua voz fofa. Porque Braves sempre pode evitar a tortura. Portanto, a melhor maneira é usar métodos de interrogatório que eles sempre lembrarão. Depois de alguns dias de esforço, Jack finalmente estabeleceu o primeiro corpo goblin humano deste mundo. Ele até usou seus agora escassos fundos para comprar armaduras brilhantes e meio decentes. O resto era simples, especialmente considerando seu alto status de liderança. Claro, eles beberam cada uma das palavras que ele falou em Goblin e marcharam juntos.
Eles fizeram a terra tremer onde quer que fossem, assustando os jogadores. Ainda assim, lenta mas seguramente, eles devolveram a paz à terra. Eles caçaram os inimigos problemáticos e ajudaram os jogadores DL que estavam lutando. Quanto mais eles matavam, melhor se sentiam. Todo esse tempo, muitos estavam com muito medo de impedi-los por 2 motivos. 1. Havia muitos deles. 2. A causa de Jaque foi aprovada pelo prefeito. As pessoas estavam reclamando deles. Agora eles estariam chorando. Foi assim que começou o domínio completo dos campos de caça por DL. Slen, servo invisível, caranguejo ancião morto do lago, pedregulho vivo semelhante a uma montanha morto, espírito inquieto do pântano roaming morto. Enquanto ele examinava as muitas postagens no fórum que estavam reclamando sobre o KS e abuso de poder, ele não pôde deixar de rir. Eles ainda não tinham visto nada. Fim do capítulo. Capítulo 279 Bandidos. O prefeito de Springfield estava tremendo enquanto olhava para os troféus que o bravo acabara de bater no chão. Vê, você matou todos esses? Suas sobrancelhas continuavam se contraindo. Seu rosto ao entregar a Jaque um vale de viagem não tinha preço. Parabéns! Agora você pode viajar legalmente para Timber City. Com isso, ele seria capaz de ficar mais forte rapidamente. Assim anunciou sua saída para a viagem, ordenando que DL cuidasse de sua casa enquanto ele estivesse fora. Vou esperar por você, então você tem que voltar em segurança. A garota abóbora o fez prometer ao sair. A estrada para Timber City passava por um desfiladeiro nas montanhas. Uma pequena fortaleza aguardava, da qual muitos jogadores reclamaram. TCH, eles simplesmente não nos deixam passar. O que há com essa configuração? Aparentemente, você precisa atingir um certo nível de fama e obter uma missão do prefeito para poder entrar. Embora houvesse muitos lugares para explorar em Springfield, eles queriam algo novo e mais divertido. De repente, eles viram um homem solitário caminhando em direção ao portão aberto, rindo sozinhos. Logo ele alcançaria a barreira invisível e... ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas. Enquanto Jaque passava facilmente, ele sentiu seus olhares surpresos e invejosos sobre ele. Alguns soldados do Império rapidamente o cercaram. Motivo da sua passagem? Resmungou, olhando para Moon. Parecia um questionamento direto, mas havia muito mais por trás disso. Isso afetaria o primeiro evento que ele encontraria nesta nova terra. Aventureiro, maior que pessoas insistentes iriam querer que você se tornasse um comerciante mercenário, maior que a guilda de comércio tentaria entrar em contato com você. Viajante, maior que isso desencadearia algumas bandeiras vermelhas. Não importa o que alguém dissesse, haveria um grupo esperando para investigar você assim que chegou à cidade. Mas também havia uma opção oculta. Sou um comerciante aqui para vender recursos raros. Com um aceno de mão, ele fez inúmeros tesouros aparecerem no ar. Foram as recompensas de todos os chefes que ele matou recentemente. Gole. Os olhos dos guardas brilharam ao verem tudo o que ele possuía. O homem de aparência simples era um jovem mestre disfarçado. Depois de algumas formalidades, ele foi introduzido. Tudo bem, por favor, prossiga. Os soldados demonstraram grande respeito. A estrada montanhosa era relativamente segura, pois os soldados ocasionalmente a patrulhavam. Mas, sua exibição anterior havia acabado de iniciar um evento. Assim que saiu da vista da fortaleza, ele agarrou-se aparentemente ao ar vazio, revelando a fada invisível que estava pegando carona. KYAA. Se como você me encontrou? Reticências. Por favor, deixe-me ficar. A fazenda fica solitária sem você. Tudo bem, mas tenho um trabalho para você. Ela sorriu de alegria, seguindo apressadamente suas ordens. A presença dela foi a única razão pela qual ele ousou agir assim nos portões. Na montanha, havia pedras por toda parte. Em um local específico, porém, isso não era tudo. Atrás das pedras, muitos homens de aparência rude aguardavam.
Tem certeza de que há um comerciante chegando? Ele já deveria estar aqui. Um deles resmungou. Eles tinham um acordo com um dos guardas da fortaleza. Cada vez que um peixe grande passava, eles eram avisados. Ou este era um homem da terra e possuía um tesouro dimensional, ou era um bravo e ninguém se importaria se o matassem. Isso foi tão bom. À medida que se perdiam em seus delírios, o tempo passou. Eventualmente, eles não aguentaram mais e enviaram alguns de seus rapazes para vasculhar a estrada vestidos como simples viajantes. Não demorou muito para que eles voltassem, intrigados. Chefe, ele se foi. É estranho. É como se ele tivesse desaparecido completamente. Verifiquei se havia vestígios, mas também não havia nenhum. Um relatou. Logo ficou dolorosamente evidente que eles haviam perdido tempo. Eles só poderiam retornar à sua base, arrastando os pés. Mal sabiam eles que havia uma pequena fada logo atrás deles. Como esperado de seu mestre, ele previu tudo. Seu pequeno coração não pôde deixar de bater de orgulho. Em pouco tempo, ela estava voando de volta, chegando a uma pedra aparentemente muito comum. Bater, bater. A pedra tremeu, já que a empurrou para longe do buraco onde estava escondido. O rosto cheio de orgulho dela foi o suficiente para lhe assegurar seu sucesso. Uma coisa era certa, aconteça o que acontecer, ele não poderia enfrentar os bandidos sozinho. Cada um estava no nível 40 e eles podiam se coordenar para inicializar. O esconderijo deles ficava em uma caverna e bem escondido. Além disso, eles frequentemente mudavam de localização para evitar ataques. Isso lhes deu confiança para saquear a estrada como desejassem. Por outro lado, a maioria das caravanas que passavam pertenciam a poderes que eles não ousavam tocar. É por isso que eles ficaram tão entusiasmados com a passagem de Jaque. Parabéns! Encontrei o esconderijo dos bandidos. Derrote todos eles. Certamente eles têm uma recompensa, certo? Jaque só conseguiu balançar a cabeça. O sistema atrevido estava tentando causar sua destruição. Não, ele tinha um plano muito melhor. Vamos começar a operação, dê aos bandidos um gostinho do próprio remédio. Aconteceu no meio da noite. A montanha inteira começou a tremer. Foi quando os bandidos acordaram de repente, em pânico. O que diabos estava acontecendo? Gritos incrédulos vieram das sentinelas enquanto corriam para seu líder. Chefe, o Império nos encontrou. Eles estão a caminho. O quê? Bobagem. Nós nunca fizemos nada para provocar a ira deles. Não há como eles, mas quando ele verificou o lado de fora, ele congelou. Estava escuro, a visibilidade era baixa, mas podiam ver as silhuetas ao longe, iluminadas pelas tochas. Um grande exército apareceu. Foi incrivelmente surreal o quão incrível era a coordenação deles. Cada vez que alguém dava um passo, os que estavam atrás o seguiam. Era como se eles fossem uma única entidade. Rápido, Iorne, quero mais detalhes. O líder ordenou a um dos batedores. Ele era o único que tinha um feitiço com alcance suficiente para funcionar nesta situação. Agora mesmo, senhor. ARGGG. Assim que o homem lançou o feitiço, ele foi subitamente dominado por uma forte dor de cabeça. Foi quando alguns deles ficaram brancos. Para que isso acontecesse, os inimigos precisavam de um mago realmente habilidoso que tivesse colocado uma medida defensiva em torno de suas tropas. Isto só poderia significar uma coisa: os seus inimigos vieram preparados. Se eles lutassem, eles morreriam indubitavelmente. Retire, recue, pegue o tesouro e corra. Não havia outra alternativa senão esta. Não havia como eles lutarem de forma justa e morrerem. Uma fada invisível não pôde deixar de suspirar de alívio ao testemunhar isso. Sincronizar o ataque dela com o feitiço do homem foi tão difícil. Eles estavam tão estressados que nem perceberam que uma pequena fada havia se infiltrado em suas fileiras. Bem, isso e ela também não causou nenhum dano real. Assim, eles começaram a se mover em direção a uma de suas antigas bases. Eles evacuaram ordenadamente sob tanto estresse, não deixando nada que valesse a pena para trás.
Logo, eles conseguiram escapar do exército. Chefe, eles se foram. Eles não vão mais nos incomodar. Reticências. Mas eles fizeram. Os batedores gritaram mais uma vez ao avistarem os inimigos. Eles nos encontraram de novo. Levantem-se, pessoal. O líder dos bandidos entendeu instantaneamente que algo estava errado. Nós corremos, rapazes. Eles mudaram de base apressadamente mais uma vez e parecia que haviam se livrado de seus perseguidores. Porém, desta vez, o líder dos bandidos ordenou uma varredura completa em seu acampamento. Tudo o que se movia era morto, desde pequenos insetos até batidas monstruosas. Eles até verificaram cada um de seus membros para ter certeza de que não estavam marcados com um feitiço de rastreamento. Mas não houve nenhum problema a ser encontrado. Justamente quando eles pensaram que ficariam bem. Eles estão aqui de novo, chefe. Quanto mais isso acontecia e mais eles percebiam que seus inimigos sempre os seguiriam, não importa o que fizessem. Não houve fuga. Infelizmente para eles, eles não perceberam que a fonte de todos os seus problemas era uma pequena fada escondida ao lado. Enquanto ela se mantivesse fiel a eles, o exército os seguiria. Quanto aos pobres bandidos, eles só puderam chegar à conclusão lógica de que estavam em desvantagem. Seus inimigos estavam brincando com eles, desfrutando de suas contorções. Base após base, o exército os seguiu. Eles sentiam como se coelhos caçassem por esporte, seus rostos ficando cada vez mais escuros. Então chegou ao ponto sem volta. Chefe, eu realmente não aguento mais. Nesse ritmo, vamos cair de exaustão só de correr. Não posso aceitar isso. Um gritou com ódio nos olhos. Esse sentimento logo ecoou-nos demais. Quando o chefe viu seus homens, ele deu uma risada cheia de bravata. Você está certo. Você está bem. Podemos ser bandidos, mas temos nosso orgulho. Vamos mostrar a eles quem somos. Vou matá-los. Quem está comigo? Matar. Matar. Todos correram em direção ao grande exército à distância, sabendo que esta seria sua última luta. Eles estavam em menor número, em desvantagem, e o inimigo provavelmente tinha um arquimago. Mas e daí? Matar. Todos gritaram quando finalmente alcançaram seus inimigos, empunhando suas armas com uma coragem incrível. Eles entraram no meio do exército e começaram uma matança, apenas para congelar. Que diabos? Há um morto-vivo aqui. Esses não são soldados de verdade. São esculturas. O grande exército parecia muito convincente à distância, mas obviamente havia algo errado com ele de perto. O que está acontecendo? Por quê? Oh Deus! Eles gritaram de horror enquanto corriam de volta para sua base. Mas quando eles chegaram, já era tarde demais. Tudo o que os esperava era um tesouro vazio. Quanto ao ladrão, ele já estava a caminho de Timber City. Chegou a hora de fazer algumas compras. Fim do capítulo. Capítulo 280. O paladino mais brilhante de todos os tempos. Timber City era diferente do seu nome. Foi feito de pedra resistente. Um jovem e seu lobo estavam entrando, com os olhos bem abertos. Este lugar era uma nota mais alta que Springfield. Os guardas pareciam positivamente ameaçadores. Se o NPC da milícia estivesse em torno do nível 20, os que estavam aqui estavam no nível 40 e tinham equipamentos de aparência brilhante. O lugar estava agitado, havia toneladas de NPCs circulando e um distrito industrial, distrito comercial podia ser visto à distância. Springfield, maior que Resource Outpost. Timber City, maior que uma cidade de produção. O que é isso? Seus corpos começaram a brilhar com uma luz cinza. Este foi um feitiço automático que aproximaria seu karma. Mas baseou sua avaliação principalmente nos últimos dias. Felizmente para ele, roubar de bandidos não seria considerado pecado. Quanto a quaisquer outras ações vis, era simplesmente impossível. Afinal, ele não conhecia nenhuma outra alma há séculos. Já que entrou com confiança, sem se importar nem um pouco com o teste. Portador do caos ativado. Aspas. Ponto de interrogação. Ponto de exclamação. Ponto de interrogação. Aspas.
Foi então que a luz cinzenta de repente se transformou em uma escuridão totalmente corruptora. A energia até parecia viva enquanto se movia. Um apóstolo das trevas. Casse esse cara. Os guardas já estavam trancando-o. Jack não hesitou nem um pouco enquanto corria. Ele sabia que lutar lhe daria uma morte rápida na melhor das hipóteses. Ele fugiu tão rapidamente quanto um homem com diarreia procurando um banheiro. Crunch. Enquanto corria, ele rapidamente torceu o corpo do nada, as muitas lanças apontadas para ele penetrando facilmente no solo rochoso. Bullies, eles são todos valentões. Ele continuou reclamando. Se ele soubesse que isso aconteceria, ele nem teria se preocupado com o token de entrada. O grupo só parou quando retornaram à montanha, escondendo-se entre as muitas rochas. A única graça salvadora era que eles tinham muita experiência em camuflagem nas montanhas. Para onde ele foi, seus rastros desaparecem aqui mesmo. Ele tem que estar embaixo daquela pedra. Esmague-a, quebre. Eles só puderam resmungar de decepção, pois Jack não estava lá. Somente quando eles partiram a cratera tremeu de repente. Um Jack ensanguentado extirpou-se da segunda camada de esconderijo. Isso foi bem perto. Morrer agora significaria voltar para Springfield e ter que viajar de volta. Que tal não? Uau! Por que eles fizeram isso? O lobinho estava fervendo de fúria. Aquelas pessoas realmente não sabiam receber visitantes. Não queria nada mais do que morder seus tornozelos. Não se preocupe, esta é apenas uma pequena complicação. Opção A: encontrar um método para esconder seu título da detecção mágica. Opção B: destruir todo o sistema. Como um jovem culto vindo de um mundo civilizado, a escolha foi extremamente simples. Eles começaram a circular ao redor da cidade em direção a outro portão de entrada. Claro, Jack teve que mudar o disfarce para que não fossem vistos. Este foi o momento em que Carvin entrou em jogo mais uma vez. Esta caminhada permitiu-lhes ver a paisagem, 2 portões, um pequeno rio flutuando preguiçosamente pela cidade e guardas patrulhando as altas muralhas. Alguns apontaram em sua direção, pois haviam recebido a notícia de fugitivos. Um grupo até deixou a muralha para fazer uma careta para eles a meia distância. Estamos procurando por um humanoide e um lobo, não importa, não podem ser eles. Seu líder rapidamente determinou sua inocência. Afinal de contas, não só as roupas não combinavam, mas na verdade havia 2 humanoides lá, ambos usando armaduras legais. Ou assim parecia, assim que os soldados saíram de vista. Uau, isso é divertido! O lobinho estava se divertindo loucamente brincando de cavaleiro, com uma heróica capa vermelha flutuando atrás dele. Ainda assim, andar sobre 2 pernas era difícil, mas seu mestre fazia isso o tempo todo. OP, Cavaleiro da Lua, vamos prosseguir com nossos planos. Você está pronto para o desafio mais difícil da sua vida? Uau, eu farei isso com certeza. Ótimo, isso vai ser divertido. Um humano e um pequeno lobo gargalharam maldosamente, discutindo seu próximo plano. Pove. Um cavaleiro vagava diligentemente pelas ruas. Uau! Mum se encorajou. Seu dono contava com ele, então não podia deixar a bola cair. Depois que o lobinho passou pelos portões de entrada, uma luz branca cercou seu corpo. Foi quando muitos humanos surgiram do nada, aglomerando-se em torno dele e quase morrendo de medo. Será que eles tinham percebido o maravilhoso disfarce que seu mestre havia feito? Teria cometido outro erro? Milhares de pensamentos semelhantes giravam dentro de sua cabeça. Uau, que cor branca tão linda! Como alguém pode ser tão puro? Humanos impressionados comentaram ao ver a luz branca brilhante ao redor de seu corpo. Este homem é obviamente um santo. Basta olhar para aquele brilho. Por favor, faça uma oração por nossa causa. Por favor, abençoe meu bebê. Lua balançou as patas em negação, tentando gesticular com as manoplas laranja. O espectador instantaneamente engasgou em choque ao ver o pequeno lobo se mover. Ele não está falando, isso significa que ele fez um voto de silêncio. Não admira que sua alma seja tão pura.
Os NPCs entenderam mal por conta própria, apenas confundindo ainda mais o pobre lobo. Aqueles humanos eram realmente estranhos e bobos. Afinal, seu mestre era verdadeiramente grande. Logo, o lobinho deixou a multidão para trás, indo mais fundo na cidade. Não pôde deixar de salivar ao sentir o cheiro de muita comida deliciosa, mas ignorou tudo. Tinha uma missão sagrada. Uau, talvez aqui, encontrar uma única loja em tal labirinto era complexo, com certeza. Mas a dificuldade não o impediria. Loja de peixes? Não. Cafeteria? Não. Loja de humanos nus? Não. Pequena loja de chá escondida? Sim, era isso. Mum empurrou ansiosamente a porta com a pata. Ding! O som claro de uma campainha ecoou, um homem no balcão virando-se em sua direção. Desculpe, mas ainda não abrimos. Estamos ocupados reformando o lugar. Ele usava roupas pretas estranhas, as mesmas que seu mestre havia descrito, um tuxedo. Ele tinha um rosto gentil e um corpo esguio que o fazia parecer um mago, e até usava brincos azuis, como seu mestre havia dito. Aparentemente, isso foi para esconder sua identidade. Uau! Demônio encontrado! O lobinho se alegrou alegremente, sua cauda se movendo de um lado para o outro sob a armadura. As poucas palavras foram suficientes para causar uma reação em cadeia. O demônio ficou tenso, apertando um botão embaixo do balcão. Isso fez com que placas metálicas caíssem, bloqueando completamente todas as entradas. Como você conheceu minha identidade? Além disso, por que você está usando a linguagem Lycan? Quem é você? O demônio bombardeou o pobre lobo com uma enxurrada de perguntas. Uau, é claro que isso importa. Estou escondido nesta cidade há 200 anos. Como você me encontrou? Para quem você trabalha? Para quem você contou sobre mim? Uau, uau, seu mestre enviou você? Ele é o melhor mestre de todos os tempos. O que isso significa? Enquanto ele falava, o demônio começou a emitir energia demoníaca bruta. Quanto mais energia ele emitia e mais assustado ficava. Este recém-chegado não o temia nem um pouco. Era como se ele estivesse totalmente acostumado com a energia demoníaca. Ele estava até olhando para ele com olhos puros brilhando de grande alegria. Ele estava tão feliz por cumprir uma missão para seu mestre. Quem poderia garantir tal lealdade de um Lycan? Imperturbável pela energia demoníaca mais submissão completa a um mestre. Como é chamado o seu mestre? O demônio perguntou, temendo a resposta. Uau, uau, rei demônio, portador do caos, ele quer me encontrar fora da cidade. Que tipo de ser ímpio acabou de colocar os olhos nele? Não demorou muito para que o pobre demônio ficasse completamente traumatizado. Ele se sentiu preso. Um ser que ele nem conhecia o viu completamente. O mestre nem se preocupou em visitá-lo, apenas enviou um subordinado. Obviamente, isso era para estabelecer a hierarquia. Ir ou não ir? E se eu recusar? Uau! Aspas, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas. Foi então que o demônio ficou totalmente branco, toda a esperança abandonando seus olhos. Este misterioso guerreiro pronunciou isso com tanta indiferença, mas era um destino que até os próprios deuses temiam. Deuses da morte, por favor, tenham misericórdia de minha alma. O pobre demônio sussurrou humildemente enquanto seguia atrás do cavaleiro. Uau! Aspas, reticências, ponto, aspas. Neste ponto, o pobre demônio sentiu-se entorpecido. Este louco Lycan felizmente o ofereceu para brincar com ele e Thanatos na próxima vez que eles morressem. Esconde-esconde, com um deus da morte? Ou esse cara era louco ou seu mestre quebrou o ciclo de vida e morte? Com o que diabos ele se misturou de repente? O caminho de volta foi torturante. O demônio sempre foi do tipo que trama nas sombras. Mas agora ele tinha a lâmpada mais brilhante do mundo apontada para ele. Relaxe, ele não teria passado por todo esse problema só para me matar, certo? Ele só podia dar a si mesmo palavras de encorajamento. Então eles finalmente chegaram ao acampamento temporário do Rei Demônio. Havia uma fogueira, um jovem ocupado grelhando marshmallows.
Ele parecia comum, mas estava anormalmente calmo. Talvez ele fosse capaz de extrair informações dele. Ei, jovem, você pode me dizer, uau, ou o que, ele é seu mestre? O demônio não pôde deixar de suspirar. Aparência jovem, verificar. Perto da onisciência, verificar. Poder incrível, não. Olá. A voz do jovem parecia antiga demais para seu corpo. Quando o demônio ouviu aquela voz, uma ideia assustadoramente assustadora floresceu em seu cérebro. E se esse homem fosse um imortal que voltou com a renovação de mana? Ele teria que testá-lo. Fim do capítulo. A felicidade consiste numa certa maneira de viver, no meio que circunda o homem, nos costumes e nas instituições adotadas pela comunidade a qual pertence. Aristóteles.